Graças a Deus temos mais uma vez o privilégio de estarmos aqui juntos, estudando a palavra de Deus. Hoje é domingo, então desejo a você um ótimo domingo, para você que estará nos acompanhando por aqui, agradecemos a sua presença. E para você que vai assistir depois também, então espero que Deus abençoe sua vida ricamente. E no final de tudo eu espero que você tenha certeza da sua salvação, tá? O que é muito mais importante nessa vida. Nós temos o prazer e o privilégio de termos aqui o pastor Douglas conosco, o pastor Douglas Couto. Ele trabalha aqui na cidade de Uberaba também, Ultimamente ele está trabalhando na Igreja Batista da Fé. E hoje é ele que vai trazer o devocional para nós, uma palavra aqui a respeito da Bíblia. Então, que o Senhor esteja nos ajudando, nos abençoando. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Então, que nós possamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Quero saudar aqui a cada irmão, cada amigo, Nós temos algumas pessoas que têm acompanhado ali, que têm assistido depois, depois que passa essa transmissão. Algumas pessoas que assistem a pregação, então que Deus abençoe você ricamente e que Deus esteja ajudando a necessidade do seu coração, tá bom? Eu vou começar com uma oração, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude nesse dia, e que nós possamos dedicar toda essa palavra, todo esse dia, ao Senhor, e que Ele seja exaltado através das nossas vidas. Vamos fazer uma oração? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos estudar a palavra do Senhor, e nós te agradecemos também, Pai, por essa ferramenta que nós podemos ter durante esse período de quarentena. Ainda assim nós podemos ser uma bênção na vida uns dos outros, ó Deus, com a Tua palavra. Abençoe, Senhor, a toda a meditação, que o Senhor seja exaltado e edifique as nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tá certo, então eu vou passar a palavra para o pastor Douglas, Eu sei que Deus tem colocado algo no coração dele e certamente vai ser uma grande bênção para todos nós, a palavra de Deus que vai ser pregada, então com certeza Deus deseja falar alguma coisa para os nossos corações, tá? Pastor, então tem a palavra, fica à vontade, compartilhe o que Deus colocou no seu coração e com certeza vai ser uma bênção para nós. Amém. Primeiramente quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, dizer que é um privilégio podermos estar aqui, compartilhar, ainda que à distância, ainda que de uma maneira completamente diferente, a palavra de Deus, que é a mesma, apesar de os métodos serem diferentes, apesar de os tempos serem diferentes, a palavra de Deus não muda, ela continua a mesma ontem, hoje e para sempre. E eu quero compartilhar um texto que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 5, os versos 5 e 6. Eu vou ler até o verso 8, porque são versos muito conhecidos por nós, mas a palavra de Deus nos diz que ela mesma, a própria palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, a ponto de penetrar e dividir juntas e medulas, e ela sempre tem algo novo, sempre há algo novo a nos ensinar, algo novo a nos mostrar, e que Deus quer realmente se revelar a nós e transformar nas nossas vidas. Por isso eu convido você a prestar atenção comigo neste texto de 1 de Pedro 5, do 5 ao 8, que diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Eu gostaria de destacar nesta manhã, neste texto, o pensamento a respeito de uma palavra que se repete nesse texto e que a sua ideia se repete fortemente nos versículos 5 e 6, que seria a humildade. O que é a humildade? Como sermos pessoas humildes? Se você prestar atenção, no capítulo 5,
Pedro começa o capítulo 5, observando ou falando aos presbíteros, aos líderes da igreja. E quem eram os presbíteros? Os presbíteros eram aqueles homens que eram dotados da autoridade na igreja. Por que eles eram dotados da autoridade? Porque estes homens já haviam alcançado uma maturidade na fé. E a palavra presbítero, ela tem aquela ideia de ancião, aquela pessoa mais velha, aquela pessoa que já alcançou uma experiência na vida, que já tem a sua maturidade de vida. E o presbítero vai além disso. Ele vai além de simplesmente uma pessoa que tem lá os seus cabelos brancos, que já viveu os seus 60 ou 70 anos, vai além disso. Por quê? Porque existem pessoas que, embora sejam velhas, embora sejam mais idosas, já tenham uma idade mais avançada, ainda lhes falta uma certa maturidade na fé. Há, por exemplo, a ideia de alguém que pode, lá com seus 60 anos, chegar à sua conversão. Então ainda lhe falta a maturidade na fé. Porém o presbítero é alguém que tem essa maturidade. É alguém que já tem um tempo na caminhada cristã, que já tem um tempo na vida cristã e já alcançou essa maturidade. E por isso, já tendo obtido essa maturidade, essa experiência na vida cristã, essa pessoa é considerada, está apta para assumir o presbitério da igreja, para assumir a liderança da igreja. E Pedro começa falando exatamente para esses homens, exortando esses homens a pastorearem o rebanho de Deus, a cuidarem do rebanho de Deus. A ideia que está em foco aqui é a igreja, são os irmãos, somos nós, crentes em Cristo, no nosso relacionamento uns com os outros. E Pedro começa tratando exatamente com a parte mais alta na hierarquia desta família, deste corpo. E tendo feito isto, tendo falado a estes homens, Pedro passa agora aos demais homens, àqueles que, embora não ocupem um cargo de importância, um cargo de renome na igreja, se assim podemos dizer, mas ainda assim fazem parte do corpo de Cristo. E Pedro começa falando aos jovens, e se você levar esta palavra ao pé da letra, você pensa que jovens são somente aqueles que têm lá os seus 15, 20 anos. Só que a palavra jovens aqui não reforça esta ideia. A palavra jovem aqui não está resumida somente a isto, somente ao aspecto físico da juventude. Mas também a palavra jovem, ela pode ser aplicada ao aspecto espiritual. Jovens na fé, jovens na vida cristã. Você pode aplicar esta palavra, ou observar esta palavra nos dois sentidos, tanto no sentido físico, como no sentido espiritual. E o que isso implica? Isso implica da seguinte maneira: você pode ter na igreja pessoas com 20 anos e que já estão na igreja há 15 anos, já conhecem a palavra há mais tempo, e você pode ter uma pessoa lá com seus 40 anos, que está na igreja há 1 ano. Então esta pessoa ainda é jovem na fé, ela ainda é jovem na caminhada cristã. Só que, ao mesmo tempo que você tem essas diferenças, sejam físicas ou sejam espirituais, a exortação é a mesma. A exortação é sempre a mesma. Embora você seja jovem física ou espiritualmente, embora você seja velho física ou espiritualmente, o trato que nós devemos ter uns para com os outros é o mesmo. É submissão, é respeito, respeito mútuo. E perceba que Pedro exorta primeiramente a estes jovens a serem submissos, a se colocarem debaixo da autoridade, debaixo, com esse respeito àqueles que são mais velhos, àqueles que têm mais experiência. Por quê? Porque quando se é jovem, e eu falo isso como alguém que está saindo da juventude, quando se é jovem, você está muito mais propenso à insensatez, à falta de sabedoria. Quando se é jovem, você ainda não tem a experiência, o tato para estas coisas. Então, qual que deve ser o comportamento daquele que é jovem? Ele deve se submeter a alguém que já tem uma experiência, a alguém que já passou por essas situações antes. Para quê? Para que você não incorra em erros, para que você não incorra na palavrinha que nós vamos ler a seguir, que nós
veremos praticamente no final do versículo 5, que é a soberba. Mas antes de nós observarmos, antes de nós destrincharmos a soberba, preste atenção que após Pedro exortar aqueles que são novos a se submeterem aos mais velhos, Pedro diz o seguinte: outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de humildade. Eu quero dar um destaque, eu quero dar uma ênfase nesta palavra cingir. O que seria cingir? Esta palavra para nós brasileiros, para nós em pleno século XXI, no ano de 2020, é uma palavra estranha ao nosso vocabulário, estranha à nossa cultura. Por quê? Porque as nossas vestimentas não exigem de nós o cingir-se. Mas na cultura judaico-grega, ou grego-judaica, era muito comum, porque a vestimenta dos homens era completamente diferente daquilo que nós usamos hoje. A vestimenta que os homens usavam era completamente daquilo que nós usamos hoje. Os homens não usavam calças como nós usamos. Eles usavam uma roupa que era mais como uma bata, que ia desde os ombros até os tornozelos, parecendo mais ou menos com um vestido. E o que era o cingir-se? O cingir-se era o ato de o homem pegar a barra desta, vamos usar a palavra saia, passar entre as pernas, puxar até a sua cintura e amarrar na sua cintura, o que lhe dava muita vantagem, seja no serviço, seja numa caminhada longa. Então a ideia que se tem aqui, você pode ter a ideia de uma caminhada, você tem uma caminhada diante de você e você precisa se preparar para isso. É por isso que Cristo vai falar em Lucas, cingindo o vosso entendimento. Cingindo, porque você tem que estar preparado. As mulheres vão entender isso perfeitamente, porque a saia ela limita os seus movimentos, os movimentos das suas pernas. E esses homens eles eram limitados por isso, seja para o trabalho ou seja para uma caminhada mais longa. Então o cingir-se dava a eles esta liberdade, dava a eles esta dinâmica. E o que Pedro está falando aqui? Irmãos, no relacionamento de vocês, cinjam-se, ou seja, se preparem com a humildade. Tenham a liberdade, mas tenham uma liberdade com humildade. Estejam aptos, estejam dispostos, mas com humildade. Outra coisa que eu gostaria de destacar nestes cingivos, com toda a humildade, todos de humildade, é que esta palavra cingir, eu até estava estudando sobre isso, alguns comentaristas relatam a respeito desse cingir-se, que é possível que Pedro tenha em mente o cingir de Cristo lá em João 13. Se você puder acompanhar comigo em João 13, quando da última ceia, antes da sua crucificação, antes de Cristo subir até, ou descer até o Getsêmani, Cristo está sentado à mesa com os discípulos, comendo e bebendo, e diz o versículo 2 do capítulo 13 de João: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Alguns dizem que quando Pedro fala aqui no capítulo 5, cingivos todos com humildade, Pedro tem exatamente esta ideia de que Cristo lá atrás, lá em João, havia cingido-se com uma toalha, sendo ele o rei, sendo ele Deus, o Filho de Deus. Ele cingiu-se daquele aspecto humilde e passou a lavar os pés dos discípulos. Mas, irmãos, há uma outra coisa nesta palavra aqui em 1 de Pedro, de cingir-se, que é muito interessante. É que esta palavra cingir-se é diferente da palavra de cingir-se em João 13. Eu até busquei essa conexão para ver se havia realmente esse paralelo. E o que é interessante é que vai muito além disso. Não é o mesmo cingir-se, porque este cingir-se que Pedro se refere aqui
na sua carta, no capítulo 5, não é o cingir-se de Jesus, não é o simplesmente amarrar-se com uma toalha à cintura, é diferente, porque este cingir-se está relacionado aos escravos, porque os escravos tinham roupas diferentes. As roupas dos escravos eram mais simples, eram mais baratas, e eram as únicas roupas que eles tinham. Eles não tinham condições de comprarem roupas novas. Então, o que Pedro está dizendo é que nós somos servos, nós somos escravos. De quem? De Cristo. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. E como servos, porque nós não somos como Ele, nós não somos o Senhor Jesus, nós somos diferentes. Nós somos inferiores em um certo aspecto. Nós somos servos. Nós não somos o Rei dos Reis. Nós não somos o Senhor dos Senhores. Nós somos seres humanos fracos, falhos, propensos à soberba, propensos ao orgulho. E se nós não reconhecemos isso na nossa vida, é muito certo de que nós estamos distantes de Deus. Se nós não reconhecemos na nossa vida que nós estamos sujeitos à soberba, nós estamos incorrendo na condenação do diabo. É isso que Paulo vai falar a Timóteo, que o presbítero, que aquele que almeja o episcopado, não pode ser neófito, para que ele não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. E qual foi a condenação do diabo? Foi a soberba. O diabo, ele é soberbo, ele pensa de si além do que convém. E esta é a ideia da soberba, é você pensar de si, você achar que você é além daquilo que você é. Você é algo, mas você pensa que você é mais, porque você tem, porque você ocupa um cargo, porque você ocupa uma posição. Então isso dá a você a ideia de que você é melhor, de que você tem mais capacidade, quando não é essa a ideia bíblica, quando não é isso que Pedro está falando. Então o cingir-se aqui, irmãos, tem essa ideia de um escravo que está trabalhando e que precisa manter as suas vestes limpas. E ele precisa daquela mobilidade para o trabalho, ele precisa daquela liberdade para trabalhar, sem, contudo, sujar a sua vestimenta. E aqui nós podemos aplicar esta ideia à santificação. O que seria a santificação? Seria o fato de Deus ter nos santificado, nos tirado do pecado, limpado as nossas vidas, e agora com as nossas vidas limpas, nós temos a obrigação de nos mantermos limpos. Quem aqui nunca deu banho, talvez no filho, ou quem não tem filho, talvez no seu animal de estimação, num cachorro, num gato? Acho que cachorro é mais comum quando você dá banho em um cachorro, e aí você solta o cachorro ao sol, e quando você percebe, o cachorro está todo sujo de novo. Talvez seja essa a ideia da santificação que nós podemos aplicar aqui. Você é um escravo que foi liberto do seu pecado, que foi liberto da escravidão do seu pecado, da imundícia do seu pecado, da sujeira do seu pecado, e Deus tira você de lá, Deus te limpa, Deus te santifica com o sangue de Cristo, te coloca numa posição de santificação, e agora você tem a obrigação de se manter limpo, de se manter santificado. Então este escravo, como que este escravo vai se manter limpo? Com humildade. Porque a soberba, ela nos leva a cometer muitos outros pecados. E preste atenção, porque Pedro continua dizendo, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, dá graça aos humildes. Tiago, no capítulo 4, vai fazer a mesma menção deste texto, que é o texto de Provérbios, Provérbios 3,34, mas Tiago 4:6, Tiago diz assim, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por que Deus dá a sua graça aos humildes, mas não dá aos soberbos? Porque a soberba, ela impede que os seres humanos, encontrem a essência de Deus. Porque Deus é amor, porque Deus é santo, porque Deus é justo, porque Deus é misericordioso, e você não pode conhecer a Deus se você não se humilhar. E a palavra seguinte do versículo 6 é humilhai-vos, e eu queria dar ênfase nesta ideia, juntar tudo isto aqui na palavra humilhai-vos. Sabe o que significa humildade? Eu percebo que nos nossos dias, em pleno século XXI,
as pessoas têm tido uma ideia equivocada de humildade. Porque pensa-se que ser humilde é você ser pobre, é você não ter bens aquisitivos de valor, é você andar talvez maltrapilho, ou talvez você não ter uma geladeira farta, uma despensa farta, então você é uma pessoa humilde. Isto não é humildade. Isto não é humildade. Este é um conceito equivocado de humildade. A palavra humildade aqui no texto, ela está escrita, ela é construída na gramática grega pela junção de duas palavras. A primeira palavra de humildade traz a ideia de algo que é baixo, de algo que é raso. Como, por exemplo, quando você corta a sua grama e você insiste em manter a sua grama em um nível baixo. Esta é a primeira ideia de humildade. Ou como um arbusto que ele não passa daquela altura. Esta é a primeira ideia da palavra humildade aqui. Então, como que você pode ser alguém humilde? Se mantendo numa altura baixa, sabendo que você não passa deste nível. A segunda palavra que constrói a palavra humildade aqui no texto, no versículo 5, eu achei essa ideia muito interessante, porque ela tem a ideia quando você segura algo, quando você prende algo, quando você está se contendo. E a raiz desta palavra, de se prender, de se conter, ainda remete a quando você está com uma vontade. E até algo muito engraçado, quando, por exemplo, e é exatamente esta ideia, irmãos, não é gracejo não, mas no dicionário grego, traz exatamente essa ideia, quando você tem aquela vontade de ir ao banheiro e você se segura. E você tem aquela necessidade, mas naquele momento você não pode, então você tem que prender isto, você tem que segurar isto. E desta raiz surge a palavra segurar, que constrói a palavra humildade aqui. Então, ou seja, você tem algo baixo, você tem algo de um nível completamente baixo e você prende isto a este nível. Você não permite que passe deste nível. Então a humildade não é você ser pisado pelas pessoas. Humildade não é você ser maltratado, você se permitir ser humilhado pelas pessoas. Não, é você ter a consciência de que você não passa daquilo, de que você se mantém naquele nível baixo e que você não vai sair daquilo ali, porque você não é nada além daquilo. E quando você faz isso, quando você reconhece isso, você consegue chegar àquilo que Pedro diz no versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Nós temos visto nos nossos dias, um pensamento muito comum no movimento evangélico, que eu, particularmente, eu abomino, que é a chamada determinação. Eu determino para Deus, eu determino que Deus faça isso, eu determino na sua vida. Irmãos, nós não somos nada. A Bíblia fala que o homem é pó e ao pó tornará. Abraão, eu gosto muito da atitude de Abraão em Gênesis 18, 24, quando Abraão diz ao anjo do Senhor, permita-me falar mais uma vez ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós na igreja? Nós não somos nada, irmãos. E Pedro nos exorta a nos humilharmos sob a mão de Deus. Então, há a mão de Deus, e nós não devemos e não podemos pensar que nós estamos acima disso, que nós vamos além disso, que nós somos mais, que Deus deve algo a nós. Isto é uma mentira, isto é uma falácia. Deus não deve nada a nós, nós devemos a Deus. Pela salvação que Ele nos concede, pelo nosso pecado que nós não confessamos muitas vezes, nós somos devedores a Deus. Nós temos a nossa conta em dívida com Deus. E o fato é que nós devemos nos humilhar, nos colocar em uma posição, na nossa posição diante da mão de Deus. Por quê? Porque no tempo em que for oportuno, na hora que Deus entender e que Deus souber que nós estamos prontos, que nós já entendemos quem nós somos e que nós já estamos na nossa real posição, Deus nos exaltará. No tempo oportuno. E esta exaltação, irmãos, não é o que é cantado nas músicas evangélicas hoje em dia, de que você vai ter triunfo sobre o diabo. Não, irmãos, não é isso. Não é isso. Deus vai te colocar numa posição digna.
Talvez você passe por um momento delicado na sua vida, você passe por um momento complicado, e você se humilhando debaixo da mão de Deus, Deus vai te mostrar no final de que a posição que você ocupa é digna. Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar numa posição digna. Não porque você é, não porque você faz, mas porque você sabe que você não é nada, porque você se humilhou. E é interessante que muitas pessoas querem logo serem exaltadas por Deus, antes mesmo de se humilharem. Irmãos, isso não acontece assim. Eu gosto da frase que foi dita por um pregador, que a cruz precede a coroa e o sofrimento precede a glória. Se nós queremos realmente sermos servos de Deus, dignos da sua glória, dignos da glória que há de vir, humilhemo-nos diante dele. Porque esta é a essência da vida cristã. E fazendo uma aplicação de tudo isso que foi falado, eu quero desafiar você que está nos assistindo, seja ao vivo ou seja após o término desta transmissão, a pensar na sua vida, na maneira como você tem vivido dentro da igreja, na maneira como você tem se relacionado com os seus irmãos, na maneira como você tem se relacionado com a sua igreja. Como tem sido o seu comportamento? O seu comportamento tem sido de alguém humilde, que reconhece a sua posição, que reconhece que o tempo que você tem de casa não é nada, ou você tem sido alguém soberbo? Alguém que pensa de si além do que convém, que pensa de si, pensa estar em um lugar que você não está. Eu quero te desafiar a entregar a sua vida espiritual diante de Deus de maneira que você se humilhe, que você reconheça a Deus que você não é nada, que você é simplesmente um servo, que você é um ser humano falho, um ser humano pecador e que carece da graça de Deus. Para que fazendo assim, Deus te conceda a graça de crescer diariamente, para que fazendo assim, Deus te conceda a graça de crescer ano após ano, se tornando um cristão exemplo para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus irmãos, para a comunidade onde você está inserido, para que fazendo isso, você evangelize com a sua vida e não somente com palavras, mas mostrando que você vive em dependência de Deus. E esta dependência só se dá através da humilhação. Então eu gostaria de deixar este pensamento, desafiar os irmãos a pensarem sobre isso, a meditarem nisso, e que a sua semana esteja baseada, esteja focada em reconhecer diante de Deus que você carece dele, que você é pequeno e que você precisa da ajuda de Deus. Pastor? Amém. Realmente foi uma boa definição de humildade. A gente fala muito sobre graça de Deus, né, pastor, no momento da salvação, para a salvação. Mas é justamente essa graça que não só na salvação, mas depois nos dá condições de vivermos uma vida que agrada a Deus. Porque em nós mesmos, a minha carne quer se exaltar. Exatamente. Eu falo porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Eu sei, o meu coração é enganoso, como está escrito na Bíblia, em Jeremias 17:9. Mas o pouco que nós conhecemos do nosso coração, nós já podemos entender claramente. Nós somos orgulhosos e a gente sempre quer se exaltar. Mas está aí um bom texto, né, para poder meditar, para poder rogar a Deus a graça dele, para nos ajudar a vivermos de maneira humilde diante dele. Graças a Deus, que bênção. Amém. Então, o pastor Douglas é um grande amigo nosso, né? Deus tem abençoado a vida dele, ele e sua esposa Maiara também, né? A bebezinha, né? Então, graças a Deus, né? Pelo que Deus tem feito na vida deles e também através da vida deles. E eu quero fazer uma oração e convido você também, né, a orar comigo, agradecendo ao Senhor por essa palavra que Deus permitiu para nós ouvirmos e também rogar as bênçãos do Senhor, né, sobre a vida do pastor, né, agradecendo por ele estar aqui conosco. Vamos orar? Ó Deus, te louvamos, te agradecemos por essa palavra que foi dita. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos condições de podermos viver de maneira que te agrade, de uma maneira humilde nesse mundo. Amém. Muitas vezes a nossa carne quer se levantar contra o Senhor, contra as pessoas, a nossa carne quer tornar evidente, ó Deus, o nosso orgulho, mas nós rogamos ao Senhor, pela tua graça,
que o Senhor esteja nos ajudando, nos sustentando, Senhor, para que nós possamos viver de acordo com a Tua santa vontade. Senhor, abençoe a vida do pastor Douglas, abençoe, ó Deus, sua esposa, sua filhinha também, que o Senhor esteja abençoando essa família tão preciosa, Senhor, dirigindo os seus passos e cumprindo a Tua vontade na vida deles. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, que o Senhor continue nos abençoando e nos ajudando, Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, muito obrigado, por estar aqui com a gente, poder transmitir a palavra de Deus, certamente nós somos abençoados. Um ótimo domingo para você, Então, durante esse tempo de quarentena, pelo menos no domingo pela manhã, nós não estamos nos reunindo ainda. Enquanto isso, nós estamos usando essas ferramentas para podermos fazer essas transmissões. Então, por enquanto, nós estamos fazendo assim. Agora, no domingo à noite, às 7h30, e na quarta-feira à noite também, nós estamos tendo cultos presenciais, com todo distanciamento e todos os critérios exigidos, toda a prudência, mas nós já estamos fazendo. Tá? Então, se você está aqui em Uberaba e tem a oportunidade, venha nos visitar aqui na Igreja Batista da Graça, aqui no bairro Leblon, tá? E que Deus abençoe imensamente a sua vida, principalmente com a salvação em Cristo. Jesus morreu por nós e é através dele, da morte, do sacrifício dele, do seu sangue derramado, que nós podemos ter a vida eterna. Um ótimo domingo para você, um ótimo tempo em família, que Deus te abençoe ricamente, tá certo? E estamos sempre juntos em oração.